Nós vamos falar agora sobre um assunto que vem sendo bastante discutido. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido também algumas rodinhas de conversa com amigos produtores que têm aí como principal ponto recuperação de solo ou mesmo manejo. E olha, o pó de rocha vem se transformando em uma opção econômica de maior interação com o meio ambiente, sendo também utilizado bastante como fonte para a remineralização dos solos em substituição aos fertilizantes tradicionais. Aliás, a rochagem também pode ser entendida como uma espécie de fertilizante inteligente. E os fertilizantes inteligentes são os próximos agora, nos próximos minutos, é o que você vai acompanhar agora no Bom Dia Entrevista. Para falar sobre o uso, então, dos minerais para a recuperação dos solos e demais informações, estamos recebendo o analista de agronegócio aqui do canal do Boi, João Pedro Cuti Dias. Muito bem-vindo nesta quarta-feira cinza, né? Cinza de quarta-feira de carnaval, começando oficialmente a movimentação aqui no nosso país, né, João? Infelizmente, o bom era dia 1º de janeiro, mas o Brasil começa depois do carnaval. Mas voltando ao que você comentou, Elaine, você hoje no Brasil inteiro se fala muito a respeito de uso de fertilizantes regionais. São produtos que você tem em todas as regiões do Brasil, desde o Rio Grande do Sul até o Amapá, porque eles são ricos, muitas vezes ricos em cálcio, magnésio, potássio, zinco, silício, uma série de nutrientes. São pós das rochas que deram origem aos bons solos brasileiros. Se você olhar os solos argilosos, latossóis brasileiros, a maior parte deles se origina de pó de basalto, que é o magma que veio do interior da Terra, aflorou e com o processo, com o correr dos anos, foi intemperizando, o correr dos anos que eu falo é milhões de anos, e virou o solo que tem aí. Hoje você tem jazidas de basalto em todo que é lugar do Brasil, é difícil o município não ter uma pedreira. O pó resultante da produção dessas britas, ele fino, ele moído, ele é uma alternativa muito interessante, especialmente em solos arenosos, que você tem uma baixa capacidade de retenção dos cálcios. Esse material dá excelentes resultados. Então, hoje, alguns estados do Brasil, como o caso de Goiás, evoluiu muito isso. Já tem muitos produtores há 5, 6, 8 anos adotando essa tecnologia. O que ele consegue? Manter a produtividade, reduzir custo, ter uma planta mais saudável. Por quê? Porque esses nutrientes, a exemplo da natureza, eles não são solúveis na água, eles são solúveis na solução do solo. Então, eles vão liberando gradualmente, ao longo do ciclo, os nutrientes que a planta precisa. Se você hoje olhar a maior parte do Brasil, você tem poucos momentos em que não há vegetação nela. Se você pensar, vamos pegar o nosso caso Centro-Oeste, nesse momento estamos colhendo a soja e já está a máquina plantando milho atrás. Ou seja, milho e braquiária em alguns casos. Então, você tem que ter fertilizantes que você tenha ao longo do ano. Não é logo para atender 60 dias, 80 dias o ciclo de uma cultura. É ao todo isso aqui. Uma vez eu fazia um trabalho de extensão junto aos produtores e tentando motivá-los a produzir mandioca de alta qualidade. E eu conversando com um produtor de mandioca, o cara fez uma observação extremamente inteligente. Ele falou, o negócio é o seguinte, olha, se eu botar esses fertilizantes normais da minha lavoura de mandioca, 90 dias a mandioca vai embora. A parte daí ela vem embora, ela cai. Então, hoje é uma preocupação de você não só alimentar a planta, mas alimentar o solo e o solo alimentar a planta. Tá certo. E olha, só para situar o amigo e a amiga produtora que está curioso, quer saber mais sobre essas informações, ao longo dos anos, então, quais foram as grandes mudanças de manejo com o uso dessas novas tecnologias agrícolas, seu João? Vamos fazer um pequeno retrospecto. Na década de 70, 80, você teve aquele preparo convencional de lavrar, gradear e plantar uma cultura, ficar a terra em repouso e tal. O que aconteceu? Aconteceu que isso aí levou a um esgotamento da matéria orgânica do solo e quebrou muita gente. Infelizmente, qualquer veranico, qualquer 10, 15 dias de sol, a planta entrava em ponto de murcha e tal. Aí entramos na integração. A integração foi um avanço fantástico, melhorou muito. A hora que você se preocupa em aumentar a matéria orgânica no solo.
Hoje nós estamos vivendo uma terceira onda, a onda de você usar a natureza em prol da produtividade. Tem um nome para isso, inclusive, né? Agricultura. É um novo modelo em que você privilegia as soluções naturais. Aqui no Brasil, por exemplo, não havia nenhuma legislação a respeito dos remineralizadores. Há 2 anos atrás foi feito isso, o Ministério da Agricultura definiu o que é um remineralizador. É um produto mineral, normalmente oriundo de basalto, e que são moídos, tem que ter uma finura para poder ter maior reatividade no solo e tem que ter no mínimo 13% de bases, da soma de base de cálcio, magnésio, potássio e que não pode ter mais que 25% de silício livre. Ou seja, definir um parâmetro. Hoje já está começando em vários locais do Brasil a acontecer isso. E os resultados estão bons. Por quê? Porque você consegue ativar... Bom, aliado a isso também, nós vamos ter um dia de campo essa sexta-feira lá na região de Sidrolândia, em que a gente vai mostrar o quê? Mostrar o pó de basalto, vai mostrar em loco o resultado. Numa lavoura, talhões de lavouras que foram feitas. Mostrar fosfatos naturais. Hoje nós temos no Brasil, vários locais do Brasil que tem fosfato natural, da região mesmo, que pode ser processado região, né? Na região, a um custo bem acessível, um fosfato que ele é reativo, ele não é uma apatita, como tem lá em Minas, é um fosfato que ele colocado no solo, ele se disponibiliza, até tem um termo, insolúvel, porém disponível. Ou seja, a hora que ele coloca no solo esse fosfato, ele vai se liberando gradualmente. Isso é muito importante, seja nas culturas de ciclo longo, como cana, com reflorestamento, mandioca, etc., como no ciclo curto. Porque a hora que você coloca esse fosfato no solo, você tem para a lavoura de soja, tem para a lavoura de milho, tem para a braquiária. Eu estou acompanhando um projeto que está sendo feito pela Fundação Chapadão, na região de Paraíso das Águas, que eles plantaram braquiária, piatã, logo depois da soja, sem colocar mais nada, só usaram o fosfato e um pouco de fosfato solúvel que tinha sido usado, metade da dose normal que eles usam na lavoura de soja, plantaram piatã. Em março, ano ruim, esse ano passado não foi muito bom, calor, chuva. Quando chegamos em outubro, depois começou a chover alguma coisa em setembro e outubro, aí por volta de dia 20 de outubro foi cortado. Se conseguiu 10.500 quilos de matéria seca. 10.500. É muita coisa, é muita coisa. Isso na parte aérea. Agora você imagina, deve ter uma vez e meia no solo. Ou seja, você dá uma injeção de vida no solo, porque toda essa matéria orgânica, tanto na parte aérea como na parte subterrânea, ela vai alimentar toda aquela imensa microvida que tem embaixo, que tem no solo. Isso ajuda a quê? Ajuda a reter água, ajuda a disponibilizar, ajuda a ter uma planta mais forte. Uma planta mais forte é uma planta mais sadia, é uma planta que gasta menos com defensivos, gasta menos com fungicida, e tem um potencial de produção maior. Então, essa é a ideia. Então, o que se faz hoje no Brasil? É cada região fazer os seus trabalhos. E você tem hoje universidades, tem órgãos de pesquisa estaduais, são importantes que esses órgãos participem e façam uma avaliação criteriosa, técnica. Olha, quanto custa isso? Como são produtos regionais, a logística é barata, normalmente é muito mais em conta. E você pode fazer um banco de fósforo no solo, um banco de melhorar as condições de controlar a acidez usando esses pós de basalto que normalmente tem 4 a 5, 6% de cálcio, de magnésio. Ou seja, você tem alternativas regionais que possam melhorar a tua produtividade, e garantir uma sustentabilidade, que eu acho que essa é a palavra mágica hoje para todo mundo. Você tem que se preocupar, não apenas do ponto de vista financeiro, tem que se preocupar, lógico, mas tem que se preocupar com como é que tua terra vai se comportar daqui 1 ano, daqui 2, daqui 5, daqui 10. Ou seja, se eu conseguir enfocar de que eu consiga fazer um trabalho de melhoria permanente, eu estou no caminho certo. João, só para a gente poder concluir, você disse há pouco que na sexta-feira vai ser realizado um dia de campo. Vai lá na Fazenda Aleluia, bem próximo de Sidrolândia, logo depois do armazém da Coamo, uns 2 quilômetros. E nós vamos estar com a equipe nossa, Helene. Nós vamos tratar lá, eles vão discutir, vão conversar com produtores. Matérias para quê? Para vocês avaliarem e verificarem isso. Se você puder,
comece a fazer. Não quero que você faça 100% dessa Faça área. um pequeno... Exato. Comece a avaliar, comece a discutir, reunir com produtores, procurar técnicos que tenham afinidade com esse assunto, para ver o que se pode se fazer para melhorar a produtividade usando esses produtos que são regionais, que você tem fosfatos naturais, pó de basalto, etc., que eles, colocando no solo, eles fornecem nutrientes de forma contínua, de forma gradual e contínua, ou seja, a planta sempre vai estar sendo bem atendida. Tá certo. Informações importantes e valiosas com João Pedro Cotidias, analista de agronegócio aqui no Canal do Boi. Remineralização dos solos, uma palavrinha que você de casa pode procurar mais, dá no Google, aí coloca no Google que vai ter mais informações também. Com certeza. Essa moçada nova que gosta de coisa, é um campo extremamente fértil. Tá certo. Muito obrigada, viu, Bom João, trabalho. pelas informações.